Amém? Eu quero estar lendo com os irmãos em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos 4, 35. Você que nos visita, que bom que você está aqui neste lugar. É muito bom ver você aqui na igreja. Você que nos acompanha em casa, que bom que você também está nos acompanhando, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Amém? Todos os irmãos encontraram, aleluia. Diz assim a palavra: naquele dia, quando já era tarde, disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E ele, despedindo a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia com ele também outros pequenos barcos, e levantou-se uma grande tempestade de vento, e lançava as ondas para dentro do barco, de tal modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no e perguntaram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu os ventos e disse ao mar: cala-te, aquieta, e cessou o vento e houve grande bonança. Então lhes perguntou: por que estáis assim amedrontados? Como ainda não tendes fé? E ficaram com grande medo e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tome seu lugar, fique à vontade, em nome de Jesus. Glória seja ao nome do Senhor. Ao longo da semana, o Senhor falou ao meu coração e ministrou já ao meu coração uma palavra com o tema: aquieta o seu coração. E eu tenho certeza absoluta que é muito propício falarmos a respeito desse tema em tempos tão acalorados, em tempos de tamanho agitamento, em tempos tão acelerados, em tempos onde o passado, o presente e o futuro têm tirado o sono de muita gente, tem muita gente tão confusa, com os tempos tão agitados como têm sido esses tempos. Na verdade, a humanidade sempre passou por momentos de grande turbulência, mas imagino que por alguns motivos temos visto ainda mais esse crescimento tão rápido de dias de tamanha intranquilidade, dias inquietos, dias em que muitos têm se perdido em diversas situações e condições e têm até vivido à base de tantas drogas que nem sabem mais o nome certo de tantas tarjas que as pessoas têm feito uso. Mas aqui a palavra do Senhor, ela nos relata uma passagem tremenda, na qual os discípulos, sobre uma ordem expressa do Senhor, eles deveriam cruzar ali o lago de Genezaré. E o interessante é que o texto já nos indica, inicia falando que Jesus ali, ele dá uma ordem conjunta, na qual ele estaria também, junto com eles, dizendo: passemos para o outro lado. Amada igreja, amados irmãos, querido amigo que nos acompanha, sempre que Jesus, ele fala alguma coisa, sempre que o Senhor, ele relata a sua palavra, ele nos indica um sentido de movimento.
O Senhor, Ele não é um Deus estático. Os deuses deste mundo têm pés e não andam. Os deuses deste mundo, eles têm forma humana, mas nada são ocos, são pau, são pedras, são gesso, são barro, são pinturas, são inúteis. Mas Jesus Cristo, Ele juntamente ali com os seus discípulos, Ele falou-lhes em alto e bom tom: passemos para o outro lado, e a voz do Senhor, ela é poderosa para mudar o rumo da vida do homem. A voz do Senhor é poderosa para traçar uma nova rota para a vida de uma pessoa. Se você tem um forte anseio em seu coração de não permanecer mais onde você está, ouça aquilo que o Senhor tem para você, ouça a ordem do Senhor na sua vida, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela rompe com todos os impedimentos. A voz do Senhor, ela derruba até os cedros do Líbano. A voz do Senhor, ela fende os céus, ela rasga os céus. A voz do Senhor, ela estremece montes. A voz do Senhor, ela é capaz de transformar corações. Somente a voz de Cristo. Não há outro que possa mudar como o Senhor. E que tremendo, porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho do movimento. Aqui as coisas acontecem assim muito simultâneas. Jesus já sai de um evento rapidamente já entra em outro. Jesus sai de um milagre, entra em outro. Jesus sai de um ensinamento, entra em outro. Jesus sai de um discipulado, entra em outro. Jesus sai de um milagre, entra no outro. Jesus, aqui ele se move o tempo todo. É o Evangelho da brevidade. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele quer rapidamente transformar a sua vida. O Senhor, Ele quer brevemente mudar a sua história. Mas o que eu preciso? Eu preciso dar ouvidos ao Senhor e ir. Porque a promessa dele aqui é que ele iria com os seus discípulos. Ele não deixa que o seu discípulo ande só. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele, quando nos manda para passar para o outro lado, Ele vai junto com a gente. Ele está contigo, Ele está com você. Você pode glorificar a Deus por isso. Ele está com você. Não tema, vá. Não se assombre, vá. Não duvide, vá. Não pense duas vezes, vá. Não calcule os riscos de servir a Jesus. Sirva a Jesus, porque não há risco algum. Pelo contrário, o texto aqui ele nos relata um risco muito grande. Mas não com Cristo. O risco, ele não está com Jesus, mas o risco está na travessia das águas deste mundo. E Jesus foi com eles, despediu a multidão, entrou no barquinho dos discípulos, e assim foi. E diz a palavra que outros barcos seguiam a Jesus. Jesus estava vindo de um dia muito difícil. Jesus, ele provava o seu poder em diversas situações ali, e ali já era o final daquele dia. E diz a palavra que enquanto eles estavam na travessia, preste atenção, Jesus deu ordem para que eles fossem, foi com eles. Mas numa certa altura daquela travessia, daquelas águas, que até então estavam tranquilas, até então estavam serenas e caudalosas, diz a palavra que levanta-se então repentinamente uma terrível tempestade.
Mas aí, alguém pode perguntar, mas, ora, eles não estavam debaixo da palavra do Senhor? Ora, Jesus não tinha lhes mandado atravessar aquele lago? E como que o Senhor acabou de falar aí que não há risco com Cristo? E tudo que falei, repito, e afirmo, e é verificável na palavra. Mas o risco que o homem corre é na sua jornada, na sua travessia, é no rumo da sua vida, fazê-la sem Jesus. A promessa de Jesus é para que aquele que lhe obedecesse, ele estaria com ele naquela travessia. Mas ele promete que haverá uma travessia sem tempestades. Mas qual é a vantagem então? A vantagem é que na vida de toda pessoa, o inesperado vem, aquilo que não está no script aparece, aquilo que está fora do roteiro vem, as turbulências vêm, as tempestades vêm, os ventos contrários vêm, as ondas vêm tentando afundar o nosso barco, e as trevas vêm tentando tirar a nossa paz. Mas o diferencial é com quem estamos indo. Não é na onde estamos, é com quem estamos. Não é a situação que eu passo. Porque mesmo que você atravesse pelo vale da sombra e da morte, você não precisa temer, uma vez que Cristo está com você, uma vez que você está em Cristo, você não precisa temer aquele lugar de morte, aquele lugar de sombra, porque a segurança você não vai achar em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. Entenda uma coisa que eu vou te falar aqui agora: a mesma palavra que te movimenta é a mesma palavra que te sustenta. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu o que eu estou te falando. A mesma palavra de Deus que te movimenta é a mesma palavra de Deus que te sustenta. Se você se move segundo a vontade de Deus, Deus te sustenta no seu movimento. Se você progride segundo a vontade de Deus, Deus te sustenta na sua progressão. Se você vai segundo a vontade de Deus, debaixo da palavra de Deus, é a mesma palavra que manda você ir. É a mesma palavra que diz: aquieta-te, porque eu sou contigo. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta: por que você anda com o seu coração tão inquieto, quando o Senhor te manda quietar o seu coração? Ora, é aceitável aquele que não entregou sua vida para Cristo viver, andar pela tribulação, andar pelos caminhos tortuosos da vida, porque o caminho do Senhor não é tortuoso. Tortuoso é o caminho da vida. Deus, Ele rebaixa montes, Deus, Ele aplana vales, Deus, Ele nos traça um caminho reto. Agora, os tropeços, os percalços, as dificuldades, elas são naturais e até sobrenaturais nesta nossa jornada. Mas uma coisa eu te digo, que não há segurança alguma sobre as águas deste mundo, não há segurança alguma sobre o terreno deste mundo. Não há segurança.
Diz a palavra do Senhor que a terra pode se mudar. Diz a palavra do Senhor que os montes, eles podem até se precipitarem no seio dos mares. Diz a palavra do Senhor que os montes, pela sua braveza, eles podem trepidar e tremer. A terra, pela sua violência, ela pode tremer. Mas a mesma palavra que diz isso, o mesmo salmo que diz isso, que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mesmo que esse mundo, essa vida nos ofereça motivos para andarmos cabisbaixos, tristes, abatidos, depressivos, estressados, com síndromes, manias, tendências tão anormais, a natureza, aquilo que é a vontade de Deus em nossa vida, tão anormais. Eu digo para você que é tempo de se aquietar e deixar com que o Senhor, Ele cuide das demais coisas. Tudo tenta nos levar a pique, tudo tenta nos afundar neste mundo. O mundo é cruel. Certa vez alguém disse para mim que o mundo é uma senhora muito cruel, que pega aqueles que nele habitam e tenta levá-los até a morte. Mas certamente essa pessoa que disse isso não entendeu que Jesus Cristo, Ele venceu o mundo. Que Jesus Cristo, Ele venceu as dificuldades, Jesus Cristo, Ele venceu as dores, Jesus Cristo, Ele venceu os males, Jesus Cristo, Ele venceu o diabo, Jesus Cristo, Ele venceu a morte, e diz a palavra que a nossa fé vence o mundo. O crente que caminha na fé, ele vence o mundo. Talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite, que está a ponto de acabar com tudo, destruir a sua família, destruir a sua vida, destruir um plano poderoso que Deus traçou para você. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que já estão cansadas desta vida e que não veem mais motivo de alegria neste mundo. Olha, talvez você que já procurou em tantos lugares, você ainda não deu oportunidade àquele que pode realmente alegrar o seu coração, aquele que pode realmente tirar toda mágoa, todo peso, aquele que pode tirar todo medo, aquele que pode transformar você em uma pessoa em uma fé inabalável nele mesmo, porque Jesus é autor e consumador da fé, aquele que pode fazer o sobrenatural acontecer agora na sua vida. Talvez você ainda não entendeu isso. Ninguém nasce preparado para as adversidades. Que na verdade quem nos prepara para ela é Cristo. Quem nos sustenta nela é Cristo. Ninguém tem força em si mesmo. Ninguém é forte o bastante em si mesmo. Ninguém já nasce pronto. Diz a palavra do Senhor que é Jesus Cristo quem nos aperfeiçoa. É Jesus quem nos aperfeiçoa, é Jesus quem te aperfeiçoa. Mas entenda uma coisa aqui. A tempestade ela se levanta. E o texto diz que foi uma grande tempestade. A
tempestade que vem sobre a sua vida, para você é grande mesmo. A tempestade que vem para a minha vida, para mim ela é grande mesmo. Eu não posso querer medir, ou eu não posso querer quantificar aquilo que você está passando. Não posso, jamais. Porque você é sob medida. Mas eu digo uma coisa para você, por maior que seja a adversidade, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor do que toda crise que eu possa enfrentar, seja ela na intensidade que for. Diga uma coisa, fale uma coisa para você mesmo. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Na sua vida, nada há impossível que o Senhor não possa transformar. Aleluia! Não há nada que é demasiadamente difícil para Ele. Por mais que para nós possa ser insuportável. Mas Ele troca a sua carga por um fardo leve e suave. Ele vem trocando um peso de morte na sua vida. Ele vem tirando aquele cheiro de pecado na sua vida e te dando um perfume novo, um novo cheiro. E Ele vem trabalhando assim em você. Deus sempre fala de mudança, mas entenda uma coisa: em toda circunstância, em toda mudança, tem que haver uma adversidade. Toda mudança gera adversidade. Eu vou até mais longe para dizer para você que toda mudança gera crise. Toda mudança, qualquer mudança. E eu não sou capaz de gerenciar essa crise de maneira alguma. Eu não tenho capacidade, nem qualidade, nem força, nem conhecimento para gerenciar as minhas crises. Toda mudança de rota gera crise. Não é à toa que a palavra do Senhor nos diz que primeiro Deus ele vem abrir a chaga para depois curar. Porque Deus ele não trata de uma ferida aberta superficial. Você primeiro precisa deixar Deus expor a tudo aquilo que está maculado em você, a tudo aquilo, toda crise em você. Deus expõe essa crise para depois tratá-la. Ele faz a ferida e Ele mesmo a cura. Não existe cura genuína sem o Senhor, não existe transformação genuína sem o Senhor. E nessa crise, Deus trabalha com você, e você tem uma experiência poderosa com o Senhor que também é só sua. E você vai entender que Deus, Ele é único. Não porque simplesmente Ele é só um, mas Ele é único porque ninguém faz individualmente como Ele faz na sua vida, ninguém pode. Ele é único. Claro que Ele é o único Deus. Mas Ele é único também porque Ele faz no secreto com você aquilo que ninguém pode fazer. Ele expõe tudo. Ele deixa tudo tão claro. Ele traz todas as coisas à plena luz, para que ali também o arrependimento também seja poderoso, para que ali também a transformação seja poderosa. Todo homem de Deus teve um grande segredo com Deus.
todo homem de Deus na sua caminhada, ele tinha um segredo poderoso com o Senhor, que ele experimentou do Senhor em tempos de grande crise. Já disse alguém que as crises, elas têm uma tendência muito grande a nos abrir para que a gente busque a Deus de uma maneira ainda mais intensa. Mas eu digo para você que Deus, Ele não vai te tirar desse lugar de crise por proteção a você. Deus, Ele vai contigo nesse lugar de crise para amadurecimento seu. É diferente. Ele tem filhos amados. E Ele não permite que a vara se afaste dos seus filhos amados. Ele corrige a todos quanto ama. Aqui, o filho pródigo, uma vez, disse ao seu pai: pai, me dá minha parte da herança que eu vou sair de casa. Não vou ficar mais em casa. Sabe o que é aquilo que o filho estava querendo dizer com o pai? Pai, para mim o senhor morreu. Eu quero os seus bens, não quero mais a sua presença. E vou embora para o mundo. Vou embora para as águas turbulentas dessa terra. Eu vou embora, não vou ficar mais em casa. A casa não me interessa mais. Me interessam as bênçãos do Senhor. Me interessam as riquezas do Senhor. Me interessam as benesses do Senhor. E o quanto essa atitude do pródigo parece com os nossos dias? Quantos estão querendo as benevolências de Deus, mas não querem o Pai? Querem as riquezas de Deus, mas não se interessam pelo Pai. Filhos de um Pai vivo que se comportam como que se Ele não existisse. Talvez a gente poderia até classificar isso como uma nova forma de ateísmo. Uma nova forma de afastamento. E quando aquele sujeito, longe da casa do Pai, experimenta as águas turbulentas deste mundo, aí que diz a Bíblia que ele cai em si. Caiu em si. Por causa das águas turbulentas, ele caiu em si. E ali, quando ele caiu em si, ele se lembra da casa do Pai. Mas só que para ele voltar, ele não precisou de um guia, ele não precisou de um GPS, ele não precisou chamar alguém que o levasse de volta à casa do Pai. Ele sabia o que ele precisava fazer. Ele voltou por si próprio. Sabe qual que é o grande problema do homem? Que o homem sabe o que precisa fazer diante de Deus. Sabe muito bem, ninguém precisa mais ensinar. Mas sabe que precisa urgentemente voltar à casa do Pai. Se já foi de lá um dia, sabe urgentemente que precisa abrir a porta do seu coração para Cristo. Sabe urgentemente daquilo que necessita. Mas tem gente que ainda teme em não fazer. E continua com o coração aflito. E continua com o coração inquieto. Sabe o que precisa fazer, mas teima, resiste, endurece o coração para não fazer. Diz a palavra que Jesus estava dormindo, ali no auge daquela tempestade, sobre uma almofada. E os discípulos então, gritando, desesperados a ele, disse: mestre, não te importa que pereçamos? Grande era aquela
crise que estava lá fora, na natureza, o mar, os ventos, grande era essa crise. Ninguém podia falar que ela não era uma crise grande. Terrível. Às vezes eu me pego pensando como que seria uma tempestade em alto mar. E ali a gente numa situação de risco para todo lado, não tem para onde fugir, não tem para onde ir. A situação deve ser desesperadora mesmo. Imagina ali em plena noite, ali aqueles ventos contrários, aquela água turbulenta, aquelas ondas gigantescas caindo, indo para dentro do barquinho. E o barquinho indo para lá, indo para cá, quase já afundando, e as águas quase destruindo ali aquele barquinho tão rudimentar. Parece muito com a nossa vida, né? Olha que desespero. Olha que aflição. Mas ali havia um outro problema. Não só aquele problema que estava lá fora na natureza. Ali havia o problema dos corações daqueles discípulos que já tinham experimentado tanto do Senhor, mas até então não estavam aprendendo nada. A inquietude estava lá fora, mas também o desespero estava aqui dentro. Aqueles homens viam aquela horrorosa tempestade, mas eles não pararam para medir a situação do coração deles, tão incrédulo, tão duro, tão desesperado. Ora, em certa feita, Jesus multiplicou o pão aos discípulos, aliás, a multidão, e sobraram 12 cestos cheios. Em outra situação, depois dos discípulos ouvirem os fariseus, os discípulos esconderam um pão no barco, caso faltasse comida para eles na travessia. O que eles entenderam sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Ninguém estava entendendo, ninguém estava dando crédito àquilo que Jesus estava fazendo. Jesus confronta os fariseus, porque Jesus estava curando muitos leprosos. O evangelho do reino é isso. O evangelho do reino cura leproso, limpa leproso, cura enfermo, ressuscita mortos, liberta encarcerados do diabo, de Satanás. O evangelho do reino faz isso tudo. Por isso, na hora que você clama, Senhor, vem o teu reino, o reino vem transformando todas as coisas. O reino vem libertando, o reino vem curando, o reino vem limpando, o reino vem renovando, o reino vem centralizando a nossa vida para a vontade de Deus. O reino vem ajustando os nossos passos. O reino é isso. Aí Jesus estava fazendo isso, e muitos não judeus estavam sendo alcançados por Jesus. E Jesus vira para eles e fala assim: uai, olha o uai de mineiro, não tem uai na Bíblia não, uai é a parte nossa, viu? Tem uai na palavra não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo aí, que na minha Bíblia, na sua Bíblia não tem uai, tá? Amém? Tem alguém comigo aqui? Os irmãos já dormiram? Amém? Pode falar amém, irmãos? Não precisa ter medo de falar amém, não? Amém? Aleluia. O que acontece? Jesus falou para eles: ora, Naamã era um sírio, e veio para o profeta e foi curado pelo profeta.
E vocês pensam que nos dias do profeta não havia muitos leprosos também em Israel? Sabe que o negócio é que os judeus, os israelitas não estavam crendo. Por isso que eles não eram curados. Jesus não pôde fazer milagre na terra deles porque os seus não criam nele. Eles falavam, mas quem que é esse carpinteiro? Nós sabemos muito bem quem são os seus pais, os seus irmãos e as suas irmãs. Jesus tinha irmão e tinha irmã. Tá? A irmã Maria, ela concebeu Jesus virgem pelo Espírito Santo, mas depois ela teve relação com seu marido e teve filhos e filhas. Teve uma vida de mulher casada normal. Amém? Jesus falou, ué de novo. Paulinho gosta. Não tem. O povo não recebia porque não tinha fé. Olha, aquele centurião romano, um gentio romano, Jesus curou o servo daquele centurião que estava enfermo lá na casa do centurião. O centurião falou assim, Jesus, eu não sou digno que vás à minha casa. Não sou digno, não sei se daria tempo daquele homem. Talvez ele estivesse pensando, não vai dar tempo de eu tirar aquele montoeiro de idolatria que tem lá na minha casa. Quem dera se Jesus fosse lá depois que eu tirasse para ele encontrar. Jesus, ele limpa o coração, querido. E a limpeza na sua casa, ela vem junto com a limpeza do seu coração. Ele falou assim, Jesus, uma palavra sua me basta. Uma palavra sua me basta, uma só. Jesus falou, pode ir, nem Israel. Pode ir, vai. Que fé, pode ir. Seu servo está curado, seu moço está curado. Vai lá. Na sua casa agora não tem mais morte, tem cura. Não tem mais enfermidade, tem renovo. Não tem mais lágrimas, tem alegria. Vai lá, pode ir, vai. Vai na fé. Que lindo tua fé. O que mais atrapalha não são os ventos contrários, o que mais atrapalha não são as ondas contrárias, o que mais atrapalha não são os problemas deste mundo, o que mais atrapalha é o coração inquieto daquele que não crê. É o que mais atrapalha, é o que impede. Porque se você olhar todas as coisas vindo contra você, para tentar te derrubar, para tentar te matar, para tentar desfazer a sua vida, pode profetizar sobre essas coisas em nome de Jesus, que Jesus vai fazer a obra, o nome de Jesus tem poder. Pode ir que Jesus, ele tem autoridade sobre os ventos, ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a doença, ele tem autoridade sobre os problemas, ele tem autoridade sobre tudo. Uou, glória a Deus, glória a Ele. Mas sabe qual que é o entrave? Quando eu não creio. Aí sim, meu Deus. Se eu não dou lugar para Jesus na minha vida, Ele não vai fazer. Se eu não abro a porta do meu coração, Ele não arromba. Arrombador é o diabo. Jesus Cristo, ele entra segundo a nossa permissão. Satanás, ele é o violador. Jesus Cristo, ele entra docilmente. O Espírito Santo, ele vem assim. Ali em Pentecostes, ele veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Ele vem assim. Mas e o meu coração? A palavra que Jesus disse é essa: cala-te e aquieta-te. E por que estáis assim tão medrosos?
como ainda não tendes fé? Por que Jesus falou isso? Porque já era hora deles entenderem que Jesus se importava com eles e que Jesus estava com eles, e que se não fosse a vontade de Deus que eles morressem naquela hora, eles não morreriam, mas uma hora eles teriam que morrer, mas morrendo segundo a vontade de Deus, não segundo as dificuldades deste mundo. Não é o mundo. Minha vida não está sujeita às intempéries desta vida, a minha vida está sujeita à vontade de Deus. Aquieta-te, coração, calma, coração. Calma, sossega. Volta para a palavra daquele que te deu ordem. Para de olhar para essas circunstâncias. O mundo é isso mesmo, o mundo é conturbado, o mundo é turbulento, o mundo é complicado. O mundo é revoltado, o mundo é odioso, o mundo é isso. O pecado deixou o mundo assim. A culpa não é de ninguém, nós deixamos o mundo assim. O pecado entrou no mundo e a morte passou a todo homem, diz Romanos 5. Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, na verdade o segundo Adão veio antes do primeiro. É segundo Adão por teologia. Mas por existência eterna, ele é antes de todas as coisas. Antes mesmo do primeiro Adão. Antes mesmo de que se existisse, Deus criou os céus e a terra. Ele já era. Jesus Cristo já era. E a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez e que um dia tudo voltará para ele. E ele vai ser o tudo em todos. Jesus Cristo é bom demais. Ele é melhor do que todas as coisas. Se eu penso que o céu é maravilhoso, Jesus Cristo é muito melhor, porque Jesus Cristo criou o céu. Jesus Cristo é muito melhor, mas muito melhor mesmo. Nem se compara. Ele sim, ele é tudo. Não adianta se render às condições que o medo nos impõe. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus Cristo é o verdadeiro amor. Na verdade, Ele é o nosso primeiro amor. Entenda. É Ele, é quem mesmo no meio de uma grande tormenta, é Ele que nos deu a ordem de atravessar. E é com Ele que chegaremos ao outro lado. Pode passar, pode ir com Ele, que com Ele você chega ao lugar de segurança. O lugar que o mundo não te oferece, Jesus te oferece. Mesmo que no meio da trajetória tenham problemas, mas aquieta o teu coração e vai com Ele. Vai nessa fé. Ou, como diz Caleb, eia, subamos, aleluia, a terra é boa. Pode ir que a terra é boa. Aleluia. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar. Precisamos orar. Não sei como está a situação do seu coração. Você que está aqui na igreja, você que nos assiste agora, como está o seu coração? A ceia, a mensagem da ceia diz que nós precisamos julgar a nós mesmos. Não pense você que você está aqui como juiz do outro, não. Você está aqui agora como observador do seu próprio coração. À medida que nos aproximamos do Senhor, a luz dele nos constrange. E aí nós vemos o quão problemáticos nós somos. É nos aproximando de Jesus, é olhando para Ele que eu entendo realmente quem que eu sou e o quanto que eu preciso de mudança. E o tamanho da crise que eu sou. E o tamanho do conserto que eu preciso, da reforma que eu preciso.
eu preciso de muita coisa. Mas tudo isso eu acho no Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai Santo, que a Tua palavra, meu Deus, ache lugar em cada coração, meu Pai. Meu Pai Santo, tudo começa com a Tua vontade e termina com a Tua vontade. Diz a palavra que a Tua vontade é a Tua conselheira, meu Pai. Aí de nós vamos tomar conselho com a nossa própria vontade. Nós vamos nos perder, porque a nossa vontade não é a Sua vontade. A nossa vontade não é boa, a Tua vontade é boa, é agradável e perfeita. É a Tua vontade. E eis-nos aqui, ó meu Pai Santo, precisando de um conserto ao Teu modo. Meu Pai Santo, pedimos a Ti aquieta, calma, tranquiliza o nosso coração, refrigera a nossa alma, meu Pai. O salmista perguntou para si mesmo, ele indagou para si: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas, por que te inquietas dentro de mim? Aí a resposta vem do Espírito Santo: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, porque você ainda o louvará. E as suas inquietações não vão te matar, não vão te derrubar. Espera em Deus. A igreja de olhos fechados, em oração silenciosa, você que está em casa também. Você que ainda não entregou sua vida para Cristo. E você que nunca experimentou esse refrigério de alma, esse coração aquietado no Senhor. O Espírito Santo te convida a você ter uma vida íntima com Ele e você entender o quanto que Ele é bom. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo agora, dê um sinal com a sua mão assim, nós queremos orar por você. Nós temos alguém que ainda não entregou sua vida para Cristo e quer entregar, nós queremos orar por você. Nós temos alguém aqui nessa noite? A decisão é sua, ninguém pode tomar essa decisão por você. Você quem sabe, ou você fica da maneira como está, ou tem uma vida, ou vive uma vida de vitória, uma vida nova, que você nunca experimentou. Nós temos alguém? Dê um sinal com a sua mão. Talvez você já aceitou a Jesus um dia, acabou se afastando, está desviado, está longe da casa do Pai, fez igual o pródigo, vazou da casa do Pai. E o Pai está te esperando voltar. Você quer voltar agora? Dê um sinal com a sua mão onde quer que você esteja. Você que está nos acompanhando, onde quer que você esteja nos acompanhando. Se você ainda não rendeu sua vida para Jesus, faça-o imediatamente. Jesus tem um propósito de vida eterna para você. Se não há ninguém, agora eu encerro essa parte aqui. É aquele negócio, quem perde é quem está fora de Cristo. Melhor estar com Cristo. Nada nesse universo é melhor. Não vou falar nesse mundo não, que Jesus está muito mais além desse mundo. Nada nesse universo é melhor. Nada é mais poderoso. É uma escolha pessoal.